Muito boa noite, eu sou o professor Wanderson, estamos de volta aí com o nosso curso gratuito preparatório para o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. Como eu disse aí já nos vídeos anteriores, né, o primeiro vídeo eu fiz uma análise breve do edital que foi lançado no último dia 20, né, e as inscrições se iniciaram ontem, dia 22, vai até o dia 2 de agosto, concurso para Guarda Municipal do município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, né, com uma remuneração aí bastante atrativa, né, neste momento de pandemia, uma remuneração de acima de R$ 3.500, né, que pode chegar à remuneração do Guarda Municipal de São Gonçalo. A prova está prevista para o dia 16 de agosto, né? Hoje aí, dia 23 de maio, né, tem um tempinho aí, pouco mais de quase 3 meses aí, dá para se preparar bem, né, para essa prova. E eu vou tentar passar para vocês aqui as matérias aí com alguns bizus e principalmente nessa parte de legislação, falando para vocês que é importante a leitura, né? Até a memorização de todas as leis aí que serão cobradas neste concurso, né? E como eu disse, para a prova da Guarda Municipal vão ser 5 grupos de matérias, né? A gente, na aula 1, que foi ontem, eu lancei o vídeo 1, a gente estudou a Lei 13.675 de 2018, que fala sobre o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, no qual inclui a Guarda Municipal como integrante, né, do Sistema Único de Segurança Pública, afastando aquelas impressões antigas que tinham que a Guarda Municipal era apenas para vigiar os prédios públicos do município, né? Agora, com a instituição do Sistema Único de Segurança Pública, fica claro que a Guarda Municipal ela é integrante da segurança pública, né? E em conhecimentos específicos vão ser 20 questões, peso 2, cada questão vale 2 pontos e representa 40% da sua prova. É por isso que eu fiz questão de lançar logo nas aulas iniciais a tratativa aqui dessas 3 leis, né, que compõem aí as matérias de conhecimentos específicos. A Lei 13.675, que trata do SUSP, foi lançada ontem. Hoje a gente vai estudar o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022, de 2014. E depois, né, pretendo lançar aí o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Como ele é mais extenso, eu pretendo dividir aí no mínimo em 3 videoaulas, né? Essa aqui, como é uma lei bem curta, né? Aqui são 23 artigos, né? 23 artigos essa lei. Ela é uma lei curta, não é uma lei tão extensa assim. E então a gente vai conseguir fechar também em uma videoaula. Mas eu sugiro a vocês, né, salvarem em PDF, né, aqueles que gostam de estudar pelo computador, pelo tablet, ou até mesmo pelo celular, essas leis e estar sempre lendo, fazendo a leitura, fazendo as suas anotações. Em breve também eu vou lançar questões, né? Principalmente quando estiver mais próximo aí da prova, né? No último mês aí que falta para a prova, estarei lançando as questões referente a essas leis, né? E aqueles ainda que gostam de estudar em papel também podem imprimir essas leis, já fazendo as suas anotações, fazendo as suas marcações, porque é bastante importante, né, que com certeza só vai ser aprovado nesse concurso aqueles que gabaritarem, isso na minha opinião, né, que vai fazer grande diferença e que vai te levar à aprovação é você gabaritar essa parte de conhecimentos específicos, porque você já garante 40% da prova. Não deixem de estudar a língua portuguesa, tá? Muita gente negligencia o estudo de língua portuguesa e português vai fazer uma grande diferença, tá? Neste curso gratuito que eu lancei, infelizmente, eu não tive como nenhum parceiro ainda para dar aula de língua portuguesa e nem de informática, mas se alguém aí se sensibilizar também, eu lancei no meu próprio Instagram, né, no Instagram pessoal, falando desse projeto para ajudar aqueles que estão desempregados e aqueles que se iniciaram a carreira aí de concurseiro, né? Que é uma vida que não é fácil, uma vida difícil, está sempre tendo gastos e custos. E eu também passei por isso, ainda sou concurseiro, né? Ainda sou concurseiro, fui militar da Marinha,
Hoje eu sou técnico da Procuradoria do Estado, sou advogado e também professor aí de Direito Administrativo, pegando agora Direito Constitucional e Legislação para concursos, né? Nesse concurso a gente vai ter noções de direito. Pretendo aí, como é noções de direito, eu pretendo também abordar direito penal e processo penal, né? Que eu vi o programa, não é tão extenso assim. Dá para eu passar para vocês aí. Constitucional Administrativo, a matéria que eu mais domino, né? É administrativo, que eu tenho após na área. E a parte de legislação extravagante também a gente vai abordar, né? Como eu disse no vídeo inicial. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, peço desculpas aos nossos alunos aí. O vídeo anterior, infelizmente, a margem esquerda cortou um pouco aí a parte da lei, mas como eu estava fazendo a leitura, acabou não sendo tão prejudicial, né? Eu acho que agora em PDF, abrindo diretamente aqui, eu acredito que não venha a ter esses cortes, né? E também eu não manjo muito aí de edição de vídeo, acaba aparecendo aí o programa que eu uso para gravar a tela, mas eu peço desculpa a isso, é um projeto que tem toda a boa intenção, né, de ajudar aqueles que não têm condições de pagar um curso e tentar passar uma orientação aqui para vocês, né? Não sou o dono da verdade, não sei tudo, sou estudante também como vocês, continuo estudando para concurso, mas aqui é uma forma da gente agradecer a Deus, né, por tudo que a gente tem hoje e também o que a gente consegue, que a gente recebe, a gente também tem que passar para ajudar as pessoas. Eu acho importante isso, né? Não podemos esquecer das pessoas, o que a gente pode fazer para ajudar, a gente não pode medir esforços para isso. Mas aí, sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso estudo da Lei 13.022, que trata do Estatuto Geral das Guardas Municipais. É uma lei federal que foi aprovada em 8 de agosto de 2014. Vocês podem ver a grande importância aí da união que teve o Sindicato Nacional aí das Guardas Municipais por conseguirem aprovar esse Estatuto Geral no Congresso. Nem mesmo a Polícia Civil conseguiu o tamanho feito, né? Então, de suma importância, acaba regulamentando e disciplinando, né, o que está previsto na Constituição Federal, né? A Guarda Municipal é um órgão que tem previsão constitucional. E agora, como sendo integrante da Força de Segurança Pública, a importância de ter essa disciplina por meio desta lei. Então, Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Se cair uma questão perguntando qual é o número da lei, vocês já sabem aí que é a 13.022, trata-se do Estatuto Geral das Guardas Municipais. O artigo 1º, ele já inicia dizendo que esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Como eu disse, a previsão das guardas municipais, ela é uma previsão constitucional. Aqui o parágrafo 8º do artigo 144 diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, a lei que está disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, a previsão das guardas municipais é uma previsão constitucional que agora é disciplinada por esta lei. Tá? Lembrando que é integrante do Sistema Único de Segurança Pública, como a gente já estudou na aula 1. E aqui no artigo 2º vai dizer o seguinte: incumbe às guardas municipais instituição de caráter civil, tá? Instituições de caráter civil, tá? Então, incumbe às guardas municipais instituição de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Muita gente se confunde nessa parte aqui, quando fala que a Guarda Municipal ela é uma instituição de caráter civil. Apesar de usar o uniforme, né, tá? A Guarda Municipal ela não usa farda, ela usa uniforme. Então, é uma instituição de caráter civil, uniformizada e armadas. Né? Então, ela não é militar. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que as guardas municipais ela é uma instituição de caráter civil uniformizada. Então vocês podem ver aí no município de São Paulo, por exemplo, e vários municípios do estado de São Paulo, eles denominam a Guarda Municipal como Guarda Civil, né? Guarda Civil Municipal, Guarda Civil Metropolitana, Guarda Municipal, né? Essas são uma das denominações que são reconhecidas guardas municipais em todo o país. Então, apesar dela usar o uniforme, né, que muita gente confunde, tem graduação, não tem nada disso. Ela não é uma instituição militar, ela não é uma instituição policial militar. Ela é uma instituição de caráter civil. Utiliza uniforme? Sim, utiliza uniforme. E armada, né, conforme previsto em lei. Tá? Então, o que prevê em lei é o Estatuto de Desarmamento, né, prevê que as guardas municipais elas podem ser armadas. Né? Então, o Estatuto do Desarmamento prevê isso. E muitos municípios dependem de uma aprovação de uma lei municipal para que as guardas municipais possam ser armadas com armas letais. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, as guardas municipais elas não são armadas com armas letais, né? Elas utilizam armas não letais, assim como a Guarda Municipal de Niterói. Mas a Guarda de São Gonçalo, em 2018, teve aprovação na Câmara Municipal a utilização de armas. E essa previsão das guardas municipais utilizarem armas, né, está aqui no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Então ele fala aqui, do porte de armas. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. No caso, quem tem legislação própria que pode conceder o porte de arma, como, por exemplo, magistrados, juízes, promotores, né, procuradores, eles têm uma legislação própria que já tem autorização para o porte de arma. E a lei ela dá ressalva que pode, os integrantes aí que podem, os profissionais no caso, integrantes que podem utilizar, que ter o porte de arma. No inciso 1 do artigo 6 diz que os integrantes das Forças Armadas. 2. Os integrantes de órgãos referidos, né, nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública. Né? Aí a gente dando uma clicada aqui, rapidamente, a gente vai ver aqui que 1, 2, 3, 4 e 5, até as polícias militares e polícias penais aqui, né? Tem o porte de armas, né? Os integrantes das guardas municipais das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Os integrantes das guardas municipais com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Importante salientar, né, que destacar aqui, que apesar do artigo 6º do Estatuto de Desarmamento prever que somente os guardas municipais das capitais, tá aqui, das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento da lei, né? E os integrantes das guardas municipais com mais de 50 mil e menos de 500 mil em serviço, houve uma decisão no Supremo Tribunal Federal, né, uma liminar, que autorizou o porte de armas para todas as guardas municipais no Brasil. Foi uma decisão liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, né, numa medida cautelar
em ação direta de inconstitucionalidade, que foi ingressada aí pelo Democratas, o Diretório Nacional do Partido Democratas, né? E nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, por ter uma visão aí policial, né? Ele foi promotor, tem uma visão mais policial da situação, ele deu uma decisão no sentido de conceder, né, suspender esse artigo que dizia que somente os guardas municipais das capitais dos estados e com mais de 500 mil habitantes poderiam ter o porte de arma mesmo fora de serviço. Porque se vocês observarem aqui, no artigo 6º, né, artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, ele fala que somente os guardas municipais das capitais de estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes é que poderão, no caso, pela previsão da lei, poderiam ter o porte de arma fora de serviço. E os integrantes das guardas municipais com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Quer dizer que o município com menos de 50 mil não poderia ter o direito nem mesmo em serviço porte de arma. Mas isso acabou sendo suspenso. Isso não tem, por enquanto não tem eficácia, né? Está previsto aqui, ó, vide ADIM 5538. Esses dois incisos aqui estão temporariamente sem eficácia por uma decisão em medida cautelar, né? Uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Então, atualmente, as guardas municipais, elas, segundo a autorização, né, da sua Câmara, conforme previsto na lei municipal, elas poderão ou não estarem armadas, mas a tendência é que futuramente não vai ter como fugir disso. Como integrante do Sistema Único de Segurança, do Sistema Único, né, de Segurança Pública, o SUSP, né, como integrante do SUSP, a Guarda Municipal, a tendência é ela estar toda armada, né, e essa decisão aí acabou afastando a proibição dos guardas municipais que não sejam de capitais, né, e agora, independente do número de habitantes, os guardas municipais eles poderão estar armados mesmo fora de serviço, né? Assim como os policiais, integrantes de forças armadas e integrantes de outras carreiras previstas ali no Estatuto do Desarmamento. Importante salientar que o porte, tem uma portaria da Polícia Federal, né? Diz que o porte do guarda municipal, porte de arma do guarda municipal, ele é de caráter, né, de abrangência estadual. Então, o porte de arma dos guardas municipais ele é no âmbito estadual e das demais instituições no âmbito nacional. Existe um projeto importante destacar também. Existe um projeto de lei, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ainda não encontrei aqui. Um projeto de lei. Tá aqui, achei. Existe um projeto de lei de 2016, né? Que vai alterar o artigo 22 do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Esse projeto está bastante avançado, né? Foi um projeto do deputado delegado Valdir, que faz a seguinte alteração. Artigo 22, ele vai dizer, parágrafo único, né? É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Municipal. Então, sendo aprovada essa lei e havendo essa alteração aí da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, as guardas municipais elas poderão ser denominadas Polícia Municipal. E daí os guardas municipais poderão ser chamados de policiais municipais. Esse é um projeto que eu acredito que seja aprovado, até seguindo após essa aprovação aí. É um projeto de 2016, antes da aprovação da lei do SUSP, né, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, que poderá aprovar e fazer essa alteração aí na denominação das guardas municipais para a Polícia Municipal.
já li essa parte, né? Em função de proteção, um detalhe importante também, já falamos de armadas, função de proteção municipal preventiva, ou seja, trabalha na prevenção, faz o policiamento preventivo ostensivo para que não haja cometimento de crimes, né? Então, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Como eu falei também sobre a lei do SUSP, muito importante o artigo 3º, tá? O artigo 3º ele vai falar dos princípios, né? Os princípios de atuação aí das guardas municipais. São os princípios mínimos que ele diz aqui. Então, todo guarda municipal deve ter em mente isso, tá? E isso vai ser cobrado na prova com certeza. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Então, patrulhamento preventivo, começando aqui, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Das competências. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens e serviços dos logradouros públicos municipais e instalações do município. Tá? A competência geral também poderá cair na prova. É importantíssimo memorizar isso. Tá? Competência específica. Proteção de bens. Né? Quais são os bens públicos? Né? Praças, jardins, parques municipais, né? Serviços públicos que são prestados aí pelo município, logradouros públicos, ruas e avenidas, tá? Municipais e instalações do município. Então, competência geral está aqui. Tá? Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, uso especial e os dominiais. Praias também. Tudo está incluído aqui nos bens de uso comum. Né? São competências específicas. Aqui já é a diferença, tá? Uma competência geral, você pode cair. Às vezes eles trocam, né? O que é competência geral, o que é competência específica. Então, por isso que é importante você memorizar e decorar isso aqui, tá? São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Vocês viram que é bem abrangente aqui, né? As competências específicas, né? das guardas municipais. Exercer as competências de trânsito que lhe foram conferidas, né? Nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Que o DETRAN, né, no caso, foi ter que, de forma concorrente, aí vocês verem que os policiais militares podem exercer isso e também os guardas municipais. Alguns municípios possuem seus órgãos próprios, né, de trânsito e agentes de trânsito que são servidores públicos concursados para aquela finalidade. Mas nada impede que o guarda municipal possa exercer atividade de trânsito. Inclusive já tem decisão do Supremo dizendo que é constitucional que os guardas municipais exerçam atividades
competências de trânsito, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Agora, geralmente, as guardas municipais são divididas, né, por inspetorias, que atuam de modo geral, e inspetorias específicas de defesa do meio ambiente e de trânsito. Então, vocês viram por que as guardas municipais elas atuam protegendo o patrimônio ecológico, né? Você atuam defendendo o meio ambiente em geral, né? Então, ela protege o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Estabelecer parceria com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio da celebração de convênio ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Vocês veem bastante nos centros das cidades aí, né? As guardas municipais atuando como no auxílio e contribuindo para a fiscalização de posturas, né? Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e indiretamente ou imediatamente quando deparar-se com elas. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Então, encaminhar ao delegado, na delegacia, diante de um flagrante delito de um crime ali, a ocorrência de um crime, né, é dever também, uma competência específica da Guarda Municipal. Tá? A preservação, por isso que é importante a Guarda Municipal, né, e nesse concurso foi bastante correto e feliz, né, a Guarda Municipal de São Gonçalo colocar aí processo penal e direito penal, né, noções aí para essa prova. Tem questões aí, né, como efetuar uma prisão em caso de flagrante delito, a condução para a delegacia, né, e a preservação do local do crime quando possível e sempre que necessário. Contribuir no estudo de impacto na segurança local conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade de outros municípios ou da esfera estadual e federal. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. E atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Muitas guardas municipais já possuem a ronda escolar, né? Exatamente para atender esse inciso 18 aqui que fala que a guarda municipal também é uma das suas competências atuar em ações preventivas na segurança escolar e zelando pelo entorno para que haja a implantação da cultura de paz na devida comunidade, né? na comunidade local. O parágrafo único do artigo 5º diz: no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 desse artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Aqui no artigo 6º ele vai falar sobre a criação da guarda, né? Como pode ser criado? O município pode criar por lei sua guarda municipal. Então a competência para criar guarda municipal dentro de uma cidade, um município, é do próprio município, né? E ele é criado por lei, né? Não é competência do Estado nem da União, então pode cair uma questão
perguntando de quem é a competência para criar a Guarda Municipal, né? Então, é do município, não é da União nem do Estado. Eles podem dar uma questão hipotética aí, colocando que pode ser o Estado, mediante convênio com a União, mas não é nada disso. Apesar do Estatuto Geral das Guardas Municipais ter sido aprovado, ele é uma legislação de âmbito nacional, um âmbito geral, né? É específica, e a de criação da respectiva guarda, ela é competência do próprio município que vai criar. Importante aqui, ó, o parágrafo único do artigo 6º. A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. E quem é o chefe do Poder Executivo Municipal? É o prefeito, tá? Então a Guarda Municipal ela é subordinada ao prefeito. Não é o presidente da Câmara, não é o governador, não é o comandante da PM, não é o presidente da República, não é o ministro da Justiça. A Guarda Municipal ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo, não é o vereador, é o prefeito, chefe do Poder Executivo. Aqui é importante algumas continhas que a gente vai fazer, mas acredito que não caia. É uma questão para você fazer conta, mas é importante você saber para acertar essa questão. É que as guardas municipais não podem ter um efetivo superior a 0,4 décimos da população em municípios com até 50 mil habitantes. Não pode ter, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. E não pode ter a mais do que 0,2% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que não seja inferior ao inciso 2. Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Artigo 8º. Os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Se cair uma questão dizendo, o município de São Gonçalo, município de Niterói, ou São Gonçalo e Maricá, podem fazer um consórcio para utilizar reciprocamente os mesmos serviços da Guarda Municipal? Pode, tem previsão legal para isso. Artigo 9º. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e planos de cargos e salário conforme disposto em lei municipal. Aqui é importantíssimo, tá? A carreira da Guarda Municipal ela é única. Então, inspetor, comandante da guarda, subcomandante da guarda, coordenador, isso são funções dentro da Guarda Municipal. Eu achei bastante interessante quando dei aula aí para o curso preparatório para a Guarda Municipal de Niterói, a lei que fala sobre o plano de cargos e salários de Niterói, ela é excelente. Ela fala sobre as funções que podem ser desempenhadas, mas o cargo do guarda municipal ele é formado em carreira única. E a maioria, inclusive por imposição dessa lei, o Estatuto Geral das Guardas, fala que futuramente o comandante da guarda ele deve ser da própria carreira da Guarda Municipal. Então, do iniciante no Guarda Municipal que recém-ingressante aí na carreira até o comandante da própria guarda, eles fazem parte da mesma e única carreira, tá? Não existe essa, o cara é comandante, é coronel, não existe utilização de patentes, postos e graduações militares dentro da Guarda Municipal. Como a gente aprendeu, a Guarda Municipal era uma instituição de caráter civil. Apesar de ser uniformizada, ela não tem nada de militar. Ela é um órgão de caráter civil. Das exigências para investidura. Artigo 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica, idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder
judiciária estadual, federal e distrital. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Da capacitação. Artigo 11. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Parágrafo único. Para fim do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, do Ministério da Justiça. É facultado ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se, visando o atendimento disposto no caput deste artigo. O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Parágrafo 3º. O órgão referido no parágrafo 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Já acontece no município de São Paulo, existe um órgão único de formação de guardas municipais, no qual ele tem um convênio com os municípios interessados. E aí os municípios mandam, enviam os seus guardas, que são recém-aprovados no concurso, para fazer um curso de formação lá, e depois eles retornam para os seus municípios aí. Então, eles fazem isso porque há essa previsão legal aqui na lei. Detalhe importante: o órgão de formação da Guarda Municipal, ele não pode ser o mesmo de formação e treinamento das forças militares. Não pode ser o mesmo quartel de formação de soldado, por exemplo. Tem que ser diferente. Do controle, artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. E controle externo exercido por ouvidoria dependente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogio, denúncia acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados dos interessados, garantindo-lhe orientação, informação e resposta. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá criar um órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da Política Municipal de Segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Importantíssimo aqui, tá? Como eu falei, não pode o órgão ser o mesmo de formação, das forças militares, e as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar, porque eles não são militares, eles são órgão de natureza e caráter civil. Das prerrogativas, os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência e formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Então, após a criação, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissionais estranhos a seus quadros. Pode ser um coronel, PM do Exército,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança. Mas depois, os cargos em convenção das guardas devem ser providos por membros efetivos do seu quadro. Não pode ser ninguém de fora da carreira, né? Então, como vimos aí, a carreira única de guarda municipal e os cargos em comissão que tem lá devem ser preenchidos somente por guardas municipais integrantes da carreira. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme disposto em lei. A gente já viu sobre autorização e o porte de arma por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Todos os guardas municipais têm direito ao porte de arma, né? Exceto aqueles municípios que não autorizaram, né, expressamente, como o município do Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo. Os guardas municipais não podem utilizar armas letais, mas o município de São Gonçalo foi autorizado pela Câmara. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Artigo 17. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Vocês decorarem aqui. Qual é a linha da guarda municipal que a Anatel vai disponibilizar? É a linha do número 153. E a faixa exclusiva é uma previsão também legal. Artigo 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Então, houve uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva ou temporária de um guarda municipal, por qualquer que seja o motivo de prática de um crime ou suspeita, antes da condenação definitiva, né, ele tem uma prerrogativa prevista nessa lei do Estatuto Geral das Guardas, que é assegurado o recolhimento à cela isolada dos demais presos. É lógico, né? Porque agora que nós vimos aí o guarda municipal como integrante do Sistema Único de Segurança Pública, o cara ser preso e ser jogado numa cela com demais presos, corre até risco de vida para ele. Artigo 19. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares quanto aos postos de graduações, títulos, uniforme, distintivo e condecorações. A gente comentou isso lá em cima, né? Falando exatamente isso. Não pode ter poste de coronel, de major, de capitão, tenente, sargento, cabo, soldado, nada disso, tá? Há uma vedação legal para isso. A carreira única de guarda municipal, eles podem ter funções internas lá de coordenador, de chefe, de comandante, subcomandante da guarda, porque comandante e subcomandante não é posto na graduação. É uma função. Isso sim. Agora, pós-graduações das forças militares não pode. Artigo 20 da representatividade. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Já estamos chegando aí no final dessa lei, como eu disse, é uma lei bastante curta, uma lei fácil de decorar, tá? Sugiro sempre estar em contato com essa lei, não fique... Temos aí mais de 2 meses, né, para a realização da prova, a previsão, caso continue aí cesse, né, no caso a pandemia, né, você tem mais tempo aí para estudar e reler essa lei várias vezes, é o que eu sugiro para vocês, tá? Porque é uma lei bastante curta, é uma lei de leitura rápida, principalmente próximo da prova. Isso aqui, essa lei, eles vão tirar muitas questões daqui. Nas disposições diversas e transitórias, artigo 21, as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho, né? Como na lei estava dizendo preferencialmente, não significa obrigação de usar azul marinho, mas o município de São Gonçalo ele já padronizou, e muitos municípios no Brasil afora, né? Principalmente São Paulo, temos aí que o padrão da guarda municipal é o uniforme azul marinho.
O município de São Gonçalo, ele já utiliza isso. E na prova pode cair. Quem é do município do Rio de Janeiro e de Niterói, caindo uma questão dessa, sobre cores no uniforme, né, que eles podem utilizar preferencialmente, eles podem confundir porque no dia a dia você vê o guarda municipal utilizando aquele uniforme CAC, né, aqui no município do Rio de Janeiro e no município de Niterói. Mas em São Gonçalo o padrão é o azul marinho que eles já utilizam, né? E pode ser uma questão aqui e a pessoa errar de bobeira porque no dia a dia ele vê o guarda municipal na rua aqui no Rio ou em Niterói utilizando aí o uniforme CAC, por exemplo. Mas a lei diz que preferencialmente o padrão aí do uniforme é na cor azul marinho. Artigo 22. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso: Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana, como em São Paulo e muitos outros municípios aí. Que na Guarda de Municipal de São Gonçalo, eles utilizam a Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal. Né? E, como eu disse, existe um projeto de lei que ainda não está aprovado e provavelmente não vão cobrar na prova. Sobre Polícia Municipal ainda não tem, apenas a título de conhecimento, para vocês saberem aí que futuramente a Guarda Municipal poderá ser chamada de Polícia Municipal. E o artigo 23, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E assim eu agradeço a todos, né, todos os alunos aí que acompanharam até o final essa leitura da lei, alguns detalhes aí, uns destaques que eu passei para vocês. Uma lei muito curta, muito fácil de decorar e memorizar. Sugiro ler e reler várias vezes essa lei. Vão tirar muitas questões daqui, e espero que muitas questões mesmo, principalmente essa parte de princípios sobre competência geral específica, os detalhes aí de convênios, pode utilizar esse percentual aqui, né, na criação da guarda. Enfim, é uma lei curta, boa de estudar e pode cair na sua prova e vai cair muitas questões na sua prova. Como eu disse, conhecimentos específicos são apenas 3 leis, são 20 questões que valem 40 pontos. Então eles vão com certeza usar e abusar de vários artigos aqui para lançar na prova e fazer muita confusão aí para aqueles que não estudaram. Agora vocês que estão acompanhando aqui, com certeza vão acertar e vão conseguir a sua aprovação. Agradeço, muito boa noite para vocês. Aqueles que não são inscritos, por favor, né, se quiserem, fiquem à vontade, podem se inscrever no canal. Né? Se gostaram, dê um like e continue assistindo nossos vídeos e vamos, na medida do possível, dar continuidade a esse curso aí, preparatório para a Guarda Municipal de São Gonçalo. É um projeto gratuito que visa somente ajudar para aqueles que estão precisando. Um abraço e boa noite.